muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Entra hashtag sextou, porque como diz a música do MC Darlan, hoje o Vasco joga, amor. E é isso mesmo, daqui a pouquinho vamos falar muito sobre esse jogo. 7 horas da noite, Vasco e Sampaio Corrêa, Campeonato Brasileiro da Série B, jogo esse em São Januário. Mas antes, vamos exaltar essa convocação de Ricardo Graça para a seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio. Eu sei que você, torcedor, vai dizer o seguinte: mas ele não tá tão bem assim, é reserva do time, nem merecia tanto. Cara, pouco importa. O que importa mesmo é ficar emocionado como ele recebeu essa notícia. E olha, foi muito bacana todo esse vídeo que a Vasco TV disponibilizou logo depois da convocação desse atleta, mais um cria da base nas Olimpíadas do Japão. E ele vai ser o segundo representante. Já tem lá o Lucão e agora o Ricardo Graça. Sem contar com o Douglas Luiz e também com o Paulinho, dois jogadores oriundos da base do Vasco nessa seleção que traga o ouro para o Brasil. Vai ser muito importante para isso. E depois de receber essa notícia, o Ricardo Graça fez um pronunciamento, um discurso para os seus colegas de time e agradeceu demais a todos eles. Confere só. E Ricardo Graça pode ser o segundo zagueiro do Vasco campeão olímpico. Em 2016, Luan, você tá vendo a foto dele na tela, era jogador do Vasco quando conquistou o ouro nas Olimpíadas aqui do Rio. E Ricardo Graça tem um detalhe, ele tem Luan como uma grande referência, um ídolo mesmo. E olha, a Vasco TV registrou o momento em que os dois jogadores conversavam pelo telefone. Foi emocionante, dá uma olhada. E como eu disse, hoje o Vasco joga 7 horas da noite contra a equipe do Sampaio Corrêa em São Januário pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo esse muito importante porque se o Vasco vencer, se aproxima ainda mais do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser muito importante uma vitória hoje. Mas já eu vou trazer aqui os detalhes das duas equipes. Antes, temos, claro, o nosso Palpite do AV, que é um quadro aqui desse Bom Dia Gigante, onde os membros do canal que participam lá do nosso grupo de Telegram. Você quer participar também? Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Aqui embaixo tem um botãozinho, você clica lá, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Tem 3 pacotes e a partir do segundo você participa do nosso grupo de Telegram e quem sabe participa até de uma live aqui no canal Atenção Vascaínos. É muito importante e é muito bacana contar também com a sua participação lá na nossa resenha. E para falar sobre isso, eu convoco aqui 5 deles que vão dar os palpites deles para o jogo de hoje, daqui a pouco, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Rapaz, só tem otimista nessa galera. Olha só. Bom dia, vascaínos. É hoje, Vasco e Sampaio Corrêa. O meu palpite, 3-0 Vasco. E mais, hein? 2 de Cano e 1 de Galárzia. Valeu? Alô, rapaziada do Atenção Vascaínos. Vascão 4, Sampaio Corrêa 0. Fora o baile, hein? Um abraço. Fala aí, Emerson, fala galera da Atenção Vascaínos, eu sou o Lucas, sou membro aqui do canal, faço parte lá do grupo do Telegram. E o Emerson pediu para eu dar meu palpite pro jogo de hoje. Eu acho que vai ser 2-0 Vasco com 2 gols do Germancano. Valeu? Bora pra cima deles e saudações vascaínas. Bom dia, Atenção Vascaínos. Passando aqui para deixar o palpite de hoje. 2-0 Vasco, Cano e Peck. Valeu? Tamo junto. Bom dia, vascaínos. Bom dia a todos. Tá? Hoje, se Deus quiser, vai ser uma grande vitória do Vasco. 3-0. 2 gols do Cano e 1 do Peck. Um abraço a todos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E vale ressaltar a informação que a gente trouxe na segunda-feira, a arbitragem para esse jogo, Vasco e Sampaio Corrêa, 7 horas da noite em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, o goiano Jefferson Ferreira de Moraes, e ele terá 2 auxiliares, também de Goiás, Fabrício Vilarino da Silva e Christian Passos Sorense. E a Suderge informa:
troca-troca na Vasco TV. Sai André Marques e entra Alex Calheiros na narração desse jogo Vasco e Sampaio Corrêa pela plataforma do YouTube do canal oficial do Vasco. Não terá transmissão em imagens apenas no Premiere, ou seja, na plataforma Pay-Per-View. E para finalizar esse quadro, daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, o time Sub-17 do Vasco entra em campo para enfrentar a equipe do Palmeiras pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogo será realizado no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Austin, e terá transmissão apenas pela plataforma Eleven Sports, ex-Maicujo, aqui na internet. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para finalizar esse Bom Dia Gigante, vamos falar, como prometido, das duas equipes. E eu começo falando sobre o nosso adversário, o Sampaio Corrêa. O técnico Felipe Surian comandou ontem um treinamento nas Laranjeiras, sede do Fluminense, e definiu a equipe para essa partida com Mota no gol, Luiz Gustavo na lateral direita, a zaga com Joelcio e Paulo Sérgio e o Zé Mário na lateral esquerda. No meio-campo, Mauro Silva, Ferreira e Gui Campana. E no ataque, Pimentinha, Jefinho e também o Jean Silva. E o capitão da equipe, Luiz Gustavo, fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre essa partida contra o Vasco. O caminho é o que a gente vem fazendo nessa Série B mesmo, né? Que é sempre todo mundo se dedicando ao máximo nos jogos, todo mundo correndo e se doando bastante. A gente sabe que São Januário o jogo fica muito difícil, o time do Vasco é uma equipe muito qualificada, muito difícil jogar em São Januário. Mas da Bolívia, onde vai jogar, vai buscando os 3 pontos, né? E lá não vai ser diferente. E vamos em busca dos 3 pontos. E o jogo de hoje é tão importante para o Vasco, quase uma decisão de campeonato, que eu convoco aqui nesse Bom Dia Gigante Flávio Dias para trazer qual o provável time do Vasco e alguns outros detalhes importantes. Você confere agora. Bom dia, Flávio Dias. Conta pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Grande abraço pra você, pra todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Logo mais tem Vasco, hein, Emerson? 7 horas da noite, a bola rolando em São Januário. E o técnico Marcelo Cabo vai praticamente repetir a escalação da vitória sobre o Confiança. Mas eu prefiro lembrar da escalação contra o Flamengo, o melhor jogo do Vasco no ano, quando o Vasco venceu por 3-1. Praticamente a mesma equipe, tirando o Lucão, que era o goleiro, hoje é o Vanderlei. A zaga praticamente a mesma, com Léo Matos na direita, Hernando e Castan na zaga e Zeca na esquerda. Os 2 volantes, Andrei e Matias Galaça. Michel tinha a possibilidade de jogar, mas Michel sentiu um desconforto muscular e está fora. Rômulo vem se recuperando, ainda melhorando a condição física, vai para o banco, acabou de sair de uma Covid. Andrei e Galaça formarão os 2 volantes. Marquinhos Gabriel jogou naquela partida contra o Flamengo e volta a jogar. E MT é a grande diferença, porque o Morato, que jogou aquele jogo contra o Flamengo, está de fora. Morato havia sentido contra o Goiás, também recebeu o cartão amarelo, de fora ficou contra o Confiança, não se recuperou a tempo e está de fora da partida de hoje contra o Sampaio Corrêa. MT entra no lugar dele. Na frente, Gabriel Peck e Germancano, exatamente os 2 atacantes que enfrentaram o Flamengo naquele mês de abril, longínquo mês de abril. Confirmando então o Vasco, que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, salvo qualquer modificação de última hora. Vanderlei no gol, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca. No meio, Andrei, Matias Galaça, Marquinhos Gabriel e MT. Na frente, o Vasco vai ter Gabriel Peck e Germancano. Léo Jabá está fora. Léo Jabá teve que tratar do assunto da liberação dele para o PAOK ou não. Ele realmente relutou, foi para São Paulo liberado pela direção na última terça-feira, ficou até ontem em São Paulo, conseguiu resolver a questão,
não tinha o porquê de voltar para a Grécia, os gregos queriam, mas não tem esse direito. Ele está emprestado ao Vasco até março do ano que vem. Tem a questão da gratidão pelo Vasco, o clube que abriu as portas para ele quando ele voltou da lesão. E o Léo Jabá volta hoje ao Rio de Janeiro, mas não estará à disposição para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Não treinou nem terça, nem quarta, nem quinta por conta desse imbróglio. Mas faz treinamentos hoje, amanhã e também no domingo para estar apto para a viagem segunda-feira para o jogo de terça contra o Curitiba. É isso, Emerson. O time do Vasco é esse para enfrentar o Sampaio Corrêa, esse desafio difícil às 7 horas da noite. Difícil porque o Sampaio Corrêa está aí a 5 pontos da gente, fazendo boa campanha, é terceiro colocado na Série B, tem um time muito bem montado pelo Felipe Surian e a expectativa é que o Vasco vai ter dificuldades. Aliás, vem tendo dificuldades em todos os jogos. Mas como disse, a gente tem que lembrar sempre do jogo com o Flamengo. E essa escalação é uma escalação mais próxima. Se jogar com aquela intensidade, com aquela força, com aquela disposição. E principalmente, vendo que o Vasco nos últimos 3 jogos, apesar de não estar jogando bem, venceu as últimas 3 partidas em São Januário, enfrentando o CRB, o Confiança e tendo aí uma dificuldade, mas vencendo o Brusque, o Vasco da Gama poderá, quem sabe, conseguir a sua 4ª vitória consecutiva. Vamos esperar aí a questão de dar a posse de bola, essa discussão aí da semana toda, como é que o Vasco vai enfrentar esse Sampaio Corrêa. É isso, Emerson, grande abraço para você. Logo mais, a partir de 6h15, estarei no comando do nosso pré-jogo, contando com a presença de todo mundo. Você, Vaguinho, do nosso Jean Faísca, enfim, da rapaziada toda, do nosso Felipe Tiru, pra gente contar a história de Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Grande abraço, bom dia, tchau turma. Valeu, Flávio, obrigado pelas informações. E você ontem que não viu o nosso AVNews ao vivo, rapaz, teve uma aula sobre a situação do gramado de São Januário. Você não viu? O card está passando aqui em cima. Convocamos um dos maiores especialistas em gramados esportivos. Você vai lá conferir. A entrevista foi espetacular, exclusiva aqui no canal Atenção Vascaínos, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade, seriedade e com respeito a você. Você encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. E por isso, apenas no final do vídeo, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe esse link. É só copiar e colar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e também lá no Twitter. Vai ajudar demais esse vídeo a ser compartilhado por outros vascaínos. Grande abraço. Hoje tem jogo do Vasco, 7 horas da noite. Por isso, vamos ter pré-jogo 45 minutos antes da partida. Ou seja, 6h15, toda a equipe do canal Atenção Vascaínos já vai estar aqui no YouTube, ao vivo, para falar um pouquinho sobre esse jogo do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrêa. E assim que o árbitro apitar o final da partida, você volta para cá porque tem o nosso pós-jogo. O melhor pós-jogo falando de Vasco aqui no YouTube, é claro, no canal Atenção Vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também curta o nosso segundo canal. O Ave Mais está crescendo demais, contando muitas novidades e muitas informações para você, inclusive o Acorda Vascaíno de hoje, com detalhes importantes sobre a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa. Grande abraço, tamo junto, melhor sexta-feira de suas vidas, se Deus quiser, com vitória do Vasco mais tarde, pra gente passar um fim de semana mais tranquilo. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!